Bom dia, gente. Todo mundo me ouvindo bem? Tá dando para escutar tranquilo? Bom dia, prof. Tá sim. Bom dia. Obrigado. Estava só acabando de tomar café, porque sábado de manhã é duro de acordar. Então, para começar, sábado, não vamos atrasar ninguém, vou começar logo para a gente não perder muito tempo, né? A gente colocou de conversar hoje um pouquinho sobre tipos de dor, né? Eu sou uma pessoa, como todo cirurgião, uma pessoa muito prática. Assim, eu gosto muito de voltar as coisas para a clínica e para a praticidade. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre tipos de dor, mas especificamente, porque a minha área é um pouquinho sobre tipos de dor neurológica, aquilo que a gente mais vê, os tipos de dor na área da neurologia, que normalmente é uma área que envolve muito trabalho com dor crônica, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, muito semiologia, muito de um pouquinho de fisiopatologia, etc., mas as principais dores neurológicas. Então, deixa eu abrir aqui o meu slide para a gente ver. Isso. Compartilhar a tela com vocês aqui. Está dando para ver tranquilo? Partilhou bem a tela? Sim, prof. Sim. Então, eu normalmente, como eu dou aula teórica também de neurologia, neurocirurgia, eu normalmente começo minhas aulas teóricas, que é um pouco diferente da grade curricular de vocês, né? Com uma aula de revisão de anamnese, exame físico, voltado muito para a neurologia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da dor dentro da minha especialidade, os principais tipos de dor, tá? Primeiro, eu acho que uma definição é sempre importante. A gente já trabalhou um pouquinho essas definições anteriormente, né? Vocês já estão ficando craques em questão de dor. Então, o que é a dor, né? É uma sensação desagradável e sua respectiva conotação emocional resultante de uma lesão real, potencial ou virtual do corpo do indivíduo. Isso é extremamente importante, né? Porque tem uma coisa que eu detesto, são aquelas histórias que a gente está em emergência e alguém chega com um quadro de ansiedade grave. Isso diminuiu muito, na minha época era mais, assim, mas ainda tem. Né? Um quadro de ansiedade e aquele famoso, isso aí não é nada, isso é um mimimi, isso aí é... A gente tinha vários nomes para isso, né? Desde o piti até nomes pejorativos, principalmente quando eram questões femininas, inclusive na linguagem, né? A gente tem a linguagem de uma pessoa que está fazendo algo histriônico, né? Se você quer chamar atenção, muito, né? Ísteros vem do grego útero, né? Então, assim, como se só mulheres ficassem histriônicas, é um preconceito enorme. Então, eu acho que essa definição da OMS, definição aceita internacionalmente, ela é muito boa para o que é a dor, porque essa é uma lesão virtual, ou seja, respectiva conotação emocional. Se a pessoa diz que está sentindo, ela está sentindo, tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Você pode até não encontrar um substrato físico, vamos dizer assim, envolvido nisso, mas não precisamos mais encontrar substratos físicos para entendermos que precisamos tratar a dor daquele paciente. Não só fisicamente, como muitas vezes uma abordagem para o tratamento dessa dor além do acompanhamento físico. E do ponto de vista neurológico, então, quais são os principais tipos de dor que nós temos, né? Então, talvez quem vai para o ambulatório de dor, quem vai lidar com neuro, ou com dor crônica, ou com cuidados paliativos, talvez uma das dores que mais a gente vai encontrar é a dor neuropática periférica, a primeira neuropatia periférica. Note bem que isso é um diagnóstico sindrômico, né? Eu não estou dizendo qual é a causa dessa neuropatia. Estou dizendo que pacientes que se manifestam com neuropatias periféricas, sejam elas de quais etiologias forem, tem vários tipos de etiologia, normalmente vão se manifestar com queixas álgicas, que nós chamamos de em luvas e em botas. Por que isso? Porque quanto mais distante do centro, né, mais fino são os nervos no centro do nosso corpo, na medula, de onde saem os nervos, e também mais delgados são os vasa nervorum, ou seja, os vasos que irrigam esses nervos. E se nós temos tromboses, por qualquer que seja a etiologia desses pequenos vasa nervorum, os nervos também vão morrer. A gente vai tendo uma isquemia dos nervos. E normalmente, então, nas extremidades mais distantes do centro, da origem dos nervos, as manifestações serão mais comuns. Por isso, nós chamamos de em luvas e em botas. Normalmente, o paciente vai se queixar que afeta a mão
e os pés. Uma das características das dores neuropáticas, sejam elas quais forem, é de serem piores à noite. Tá? Então, aquela coisa que a gente ouve falar quando vai chover, ou pior à noite, isso é maluquice, não é. Tá? Na questão da piora noturna, é muito clássico que a gente tem um ciclo. O nosso um círculo circadiano, né, um ritmo circadiano, e quando você chega de manhã, você tem uma liberação de cortisol, para que o paciente desperte, etc. E o cortisol, por analogia ao corticoide, ele é uma das drogas que mais aliviam essas sensações neurológicas dolorosas por estabilização da membrana neuronal e por melhora da baía de mielina. Então, não é à toa que quando você tem baixa do cortisol endógeno, ao final da tarde, início da noite, quando você já vai relaxar, piora a tua sensação de dor. E aí piora a sensação psíquica da dor. E aí à noite é sempre um período mais complexo para esse paciente, a gente tem que estar sempre atento quando vai lidar com esses pacientes. Então, um tipo de dor muito comum do ponto de vista neurológico, de qualquer outro tipo de especialidade que vai lidar com dor, por exemplo, você tem oncologistas, isso é muito comum pós-químio, pós-rádio, né, como uma síndrome paraneoplásica. Então, a gente vai lidar com a neuropatia periférica e, semiologicamente, ela vai se manifestar como uma dor localizada em luvas e em botas. Como eu disse, é um diagnóstico sindrômico. Tá? Isso aqui não é um diagnóstico que tenha uma causa específica. Tá? Então, assim, como é que nós buscamos? Nós podemos, claro, buscar a causa. Né? Eu vou fazer aqui para vocês, eu sempre gosto de usar o método mnemônico para me lembrar da causa. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma neuropatia. Só para vocês entenderem a diferença entre eu estou dando um diagnóstico sindrômico, a neuropatia é um diagnóstico sindrômico, mas ele tem uma causa. Que causas são principais? Nutrição. Então, por exemplo, você tem déficit de vitamina B, é uma possível causa. Causas endócrinas. É muito comum que a gente tenha problemas com diabetes, dando neuropatia periférica. Insuficiência renal, e aí, por analogia, insuficiência hepática, porque a destruição da baía de mielina. Causas reumatológicas. Você tem muita formação de vasculites que afetam não só o cérebro, mas afetam também os vasos nervosos. Né? Causas oncológicas, como nós estávamos falando, e aí a própria síndrome paranel, manifestação inicial por um anticorpo contra a baía de mielina, derivado de uma neoplasia. O organismo entende a neoplasia, faz um anticorpo contra essa neoplasia, só que também ataca a baía de mielina. Então, você, às vezes, antes de diagnosticar o tumor, você já tem uma síndrome paraneoplásica, mas pós-químio, pós-rádio, também ficou feio, que vai mudar de linha. Então, vamos deixar na mesma linha aqui. Químio, rádio, também podem fazer isso. Porfiria e outras doenças que aumentam a viscosidade sanguínea, promovendo trombose, né? Uso de álcool ou outras drogas, né? Lícitas e ilícitas, podem provocar traumas repetidos sobre a região do nervo. Tá? Você pode ter, devido a infecções, pacientes com septicemias, fazendo choque séptico, e a aterosclerose, que é uma das causas mais comuns de trombose dos vasos, levando ao acometimento dos vasos nervorum e aí a lesão do nosso próprio nervo. Tá? Então, isso é buscar a etiologia. O que a gente estava falando antes era de uma síndrome álgica. Né? Do ponto de vista neurológico, e muitas vezes qualquer outro ponto de vista, os diagnósticos nós iniciamos com um diagnóstico sindrômico para depois chegar ao diagnóstico etiológico, né? Qual a causa daqueles sintomas que estão acometendo o nosso paciente. Então, a gente primeiro faz a... Deixa eu voltar para o meu slide aqui. Isso. Então, primeiro a gente faz um diagnóstico sindrômico, um paciente que se apresenta para a gente com uma queixa de dor. Normalmente as dores neurológicas são dores em queimação, formigamento, às vezes até
a sensação de peso, porque muda a percepção sensitiva, então a gente chama isso de desestesia, que é a mudança da percepção sensitiva, né? Você pode ter a anestesia, que é a abolição da sensibilidade, você pode ter a hipoestesia, que é a diminuição da sensibilidade, e você pode ter a desestesia, que é a alteração da sensibilidade. E aí, nesse pacote, você inclui todas aquelas descrições que vocês já ouviram, né? Pinicando, queimando, formigando, parece que tem uma água gelada correndo, tem várias descrições que são alterações de sensibilidade. Quando elas se manifestam em luvas e em botas, a gente pensa numa dor neuropática de origem periférica. Outro tipo de dor muito comum, do ponto de vista neurológico, é a dor no coto do membro amputado. Geralmente, você tem uma dor sob a cicatriz. Quando você tem um membro que foi amputado e tem pressão no local, também é uma dor de origem neural, porque você tem a terminação nervosa. Quando o coto de amputação não é bem tratado, você tem terminações nervosas da pele que ficam expostas. E aí qualquer pressão no local, qualquer batida no local, qualquer coisa que encoste, até às vezes água quente ou gelada, faz desencadear um episódio doloroso. A melhor forma de você associar isso, todo mundo aqui já deve ter dado alguma vez ou outra uma cotoveladazinha numa mesa ou numa quina que pegou em cima aqui no olecro, né, em cima do nosso nervinho radial ou ulnar, e tu tem aquela sensação de que o choque dispara na tua mão, uma sensação bem desconfortável. Agora imagina num paciente que teve amputação ao nível do cotovelo e esse nervo fica exposto, então você fica tendo essa sensação o tempo todo que está disparando uma dor ou um choque naquela região. Então é bem desagradável, é um tipo de dor que a gente tem que rever muitas vezes a terminação nervosa, fazer um novo coto, proteger melhor com a pele por cima para que esse paciente tenha melhora dos seus sintomas áuticos. É um pouquinho, não é a mesma coisa, tá? Mas é para a gente poder lembrar que existe uma associação. Pode ter analgesia também. Assim, você pode ter a abolição da sensibilidade daquela região, mas normalmente você vai ter a abolição da sensibilidade no trajeto principal do nervo que foi afetado, vamos dizer assim, mas os nervos ao redor ou no dermátomo que se sobrepõe, normalmente você vai ter alteração da sensibilidade. A abolição da sensibilidade normalmente é só no trajeto do nervo mesmo. Em volta, fica sempre com um pouquinho de alteração sensitiva. Por isso que é uma coisa tão desconfortável. Se fosse só a abolição da sensibilidade, você teria outros riscos, como, por exemplo, quem já viu um pé diabético, né? Quando chega a gravidade de abolir em algumas regiões a sensibilidade, o paciente pisa numa pedra, por exemplo, se machuca e não sente, e aquilo infecciona, é uma desgraça, as complicações que advêm dali, né? Tudo bem, você protegendo o pé, o paciente dificilmente faria uma lesão desse tipo, mas às vezes até proteção do pé, por exemplo, eu já tive paciente com lesões diabéticas graves, com abolição da sensibilidade, que ele usa um sapato todo bonitinho para proteger o pé, mas todo mundo aqui já usou um sapato novo alguma vez e começou a doer, né? O que você faz? Você tira o sapato um tempo, né? Alarga, depois põe o pé de novo para tentar se adaptar. Ele não sente. Ele não sente que está machucando, e quando ele tira no final do dia, o dedo está em frangalhos, né? Então, assim, é ruim quando você tem lesão neurológica e quando você tem acometimento neural. Por isso que quando a gente tem pacientes diabéticos, etc., a gente é muito radical em dizer, olha, previna para o futuro, porque se começar, quando começa um déficit neurológico, você não consegue melhorá-lo mais, você talvez consiga parar ali. Alguns casos melhoram, mas é raro, né? Normalmente, você teve a lesão, não volta mais atrás. Então, como eu estava falando, a dor do coto do membro amputado não confundam com a dor fantasma, que também já devem ter ouvido falar. Basicamente, vamos dizer assim, tem uma certa semelhança pelo seguinte: o que é a dor fantasma? A dor fantasma é uma dor aguda, forte, ela é angustiante, ela piora muito com o estresse, piora com o clima, sempre as dores neurológicas pioram à noite, e ela é referida num segmento corporal inexistente. E por que ela tem essa colocação junto com a dor do coto do membro amputado? Porque normalmente a dor fantasma ela vem de um trauma muito forte, né? Quando há amputação. Então você está ali, você tem um trauma, qualquer que seja, e há uma amputação traumática de uma determinada região do corpo. E aí esse nervo, a forma como essa amputação se deu, o estímulo que passou pelo esse nervo foi tão forte que vocês lembram que a gente tem no nosso cérebro aquele homúnculo de Penfield que reconhece cada região do nosso corpo, sensitiva e motora.
Quando o estímulo é muito grande, vamos dizer assim, ele queimou esse circuito e lá na região de representação do cérebro, onde estava aquele membro que foi amputado traumaticamente, houve um curto ali naquela região e aquela região continua percebendo os estímulos dolorosos desse membro que já não existe mais. Tá? Então, você imagina a angústia que é para o paciente você continuar tendo dor num membro que já não existe mais. Você chega para o médico e relata, olha, eu tenho dor na minha mão direita, mas eu não tenho mais a mão direita, ela foi amputada. Só que o trauma foi tão intenso, a passagem do estímulo doloroso pelo nervo foi tão intensa que ele deixou uma marca ao nível do homúnculo de Penfield na sensibilidade. E aí, às vezes, qualquer coisa que encosta no coto, ali onde a gente tem a dor do coto, né? A dor do coto da amputação, que não foi bem, vamos dizer assim, trabalhado, né? Bem tratado, esse coto, essa parte da amputação, você tem a dor naquela região, mas ao mesmo tempo, quando você encosta, às vezes ela desencadeia a dor fantasma, né? Porque é a terminação do nervo que iria para o membro que foi amputado. E às vezes você nem precisa ter estímulo, tá? Às vezes, assim, do nada, você está ali parado e você tem aquela dor lancinante na mão, ou no pé, ou no membro que já não existe mais. Então, você imagina a angústia que é para esse paciente trabalhar com isso. É muito difícil melhorar essas dores, porque é uma lesão direta do sistema nervoso central. Né? Outra... eu sou péssimo para achar a passagem do slide aqui. Pronto. Outro tipo de dor de Prof, origem... opa. Oi? Tem algum componente psicológico na dor do membro fantasma? Tipo, Depois de não um sei. tempo, né, Giovana, assim, qualquer dor crônica, ela tem um componente psíquico. Tá? A partir do momento que você tem uma dor crônica, você tem um componente psíquico. Né? Você imagina você tendo uma dor por anos, você acaba tendo alterações do ponto de vista de ansiedade, transtorno de sono, quadros depressivos. É muito difícil você tratar uma dor crônica, não estou falando de dores agudas, tá? Uma dor crônica, uma lesão crônica, como são essas que eu estou apresentando para vocês, porque dor aguda é um processo inflamatório, um trauma, uma fratura, imobiliza, trabalha no processo inflamatório, a dor aliviou, né? Então não te deixa marcas, mas cronicamente essas dores elas vão te deixando marcas. E é muito difícil você tratá-las sem fazer um bom acompanhamento do ponto de vista psíquico. Se você tem uma equipe que trabalhe, normalmente é interessante que você tenha um psiquiatra junto. Né? Se não há uma possibilidade de psiquiatria junto, assim, quem se coloca à disposição de pacientes com cuidados paliativos e dores crônicas, por exemplo, vai ter que ter um conhecimento psiquiátrico bastante aprofundado, principalmente de drogas, porque você vai ter que tratar junto. E a maior parte das vezes, não à toa, né, por semelhança, algumas drogas que a gente usa para trabalhar as dores crônicas, elas também são antidepressivas, como é o caso, por exemplo, da duloxetina, da pregabalina, a própria venlafaxina tem efeito. Então, você tem um efeito dual dessas drogas, tanto de bloqueio da sensação álgica, por estabilização da membrana do nervo, porque essas dores crônicas, como a gente conversou, você tem dois grandes tipos de dor. Você tem a dor aguda, que normalmente é um processo inflamatório, você dá uma morfina, você dá um anti-inflamatório não esteroide, alguma coisa, você alivia essa dor aguda. Mas a dor crônica, você normalmente tem uma lesão do nervo, então você tem que dar alguma coisa para estabilizar a membrana do nervo e impedir que esse impulso doloroso passe. E aí não adianta dar anti-inflamatório, isso é um erro muito comum, você recebe pacientes tomando anti-inflamatórios em doses altíssimas associados a codeínas ou a mesma morfina para aliviar a dor e não alivia a dor, porque o mecanismo de dor é outro, você tem que fazer uma estabilização de membrana neuronal. Eles têm que fazer bloqueio direto do nervo, você tem que usar antidepressivos, você tem que usar anticonvulsivos para estabilizar essa membrana e, concomitantemente, melhorar a questão do humor do paciente, que é a maneira como a gente enxerga a dor. Né? Não é só, claro, pela questão psíquica, a relação com neurotransmissores, mas eu costumo explicar para meus pacientes assim, sabe quando você está brincando e você se machuca? Você nem vê, né? Você nem sente nada. Aí um amigo olha e vê que você está sangrando ali, machucou, deu um corte, fala, você se machucou. Aí você olha, você já começa a ficar nervoso, aí a dor começa a vir, né? Aí se sua mãe é braba e você lembra que você se machucou, ela vai te arrebentar em casa quando você chegar, aí a dor é insuportável, porque há um componente psíquico envolvido nisso, sempre há. Então a gente tem que estar sempre atento a esse tratamento, né? A parte psíquica do paciente, quer dizer, vou te dar um exemplo clássico. Uma das coisas que mais melhoram um paciente com dor crônica é você conseguir fazer ele dormir. Tá?
Porque se ele é um paciente que não vem dormindo bem, não está conseguindo ter boas noites de sono, não vai melhorar essa dor de jeito nenhum. Então, você precisa fazer ele ter uma boa noite de sono. Essa associação de sono com dor é clássica, né? Quem não dorme bem tem cefaleia, começa a ter dores musculares, então tem uma série de problemas envolvidos nisso. Então a questão psíquica ela está sempre mergulhada no tratamento dessas dores. Tá? Então, um outro tipo de dor de lesão neural é o que a gente chama de causalgia. Tem várias nomenclaturas porque não há uma unanimidade, mas o que seria uma causalgia? É uma lesão neural, normalmente dos nervos que estão mais expostos, como é o caso do nervo fibular, do nervo ulnar, etc. Você tem uma queimação no trajeto desse nervo, normalmente são dores de forte intensidade. Tem uma hipersensibilidade cutânea, que é uma dor ao tato, que a gente chama quando você passa a mão, você sente dor. Isso tem um nome chamado alodínia, que é uma dor por um estímulo que não deveria provocar dor. Na maioria das vezes é o tato. O tato não deveria te incomodar, mas essa região está tão hipersensitiva que você passa o dedo ou encosta a roupa, você tem dor. E vem acompanhado de uma hiperatividade simpática, como hipotermia, rubor, sudorese, palidez daquela região por acometimento do sistema nervoso simpático. Todas as dores neurológicas são piores à noite, o frio piora, o estresse piora, pela questão de exposição do nervo, pela questão de baixa de cortisol, então não é uma invenção do paciente. Isso aqui, esse tipo de dor, causalgia, é muito comum quando você, por exemplo, viagem longa, sabe quando você está no carro e encosta o joelho na porta? Tem gente que dorme, e aí encosta aqui na emergência do nervo fibular ali durante 6 horas, direto. Quando vai sair do carro, tem toda aquela região, além da hipoestesia, tem uma disestesia, às vezes passa a ter dor e alterações sensitivas importantes do ponto de vista simpático também, mas, por sorte, normalmente quando é compressivo assim, há uma boa melhora, né, posteriormente. Tem vários tipos de paralisia e acometimento do nervo desse sentido. Quando são nervos sensitivos, você tem dor, mas você pode ter, por exemplo, acometimento motor, um nervo motor que não te dá dor. Uma das mais comuns é a do radial, né? Você, no final de semana, a gente chama de paralisia de sábado à tarde, domingo à tarde. Você deita, bota o braço nessa posição, aí seu parceiro, namorado, amigo, quem seja, deita no teu braço. Aí ele está ali vendo o filme, fica horas assim deitado no braço, quando você levanta o braço não se mexe durante um período porque comprimiu o nervo radial. Então, esses nervos que têm uma extrusão, um caminho anatômico muito superficial no olécrano, né, na região fibular, eles podem ter, por um trauma ou por uma compressão, uma causalgia. Tá? Por sorte, isso aqui é transitório na maioria das vezes, mas se for muito intenso, pode deixar uma marca. Né? E aí você vai chegar à distrofia simpático-reflexa, né? Que quando você tem a lesão definitiva da causalgia, aí você vai ter uma dor contínua em queimação, aí após trauma ou compressão muito intensa, com alterações de sensibilidade e hiperatividade simpática. Então, são duas evoluções. Inicialmente, quando é só uma compressão ou só um trauma direto ali, alguma coisa bateu, você tem a causalgia. Vai durar ali uns 15 dias, como qualquer reabilitação. Você tem que fazer drogas que estabilizem a membrana, às vezes fazer pulso de corticoide. Os tratamentos a gente fala numa outra hora, né? Mas normalmente passa. Se for um trauma muito intenso, se for uma compressão repetidas vezes, aí você começa a ter uma distrofia simpático-reflexa. Aí você começa a ter dor contínua no trajeto daquele nervo, com alterações sensitivas, com alterações simpáticas, cai pelo, muda a textura da pele, porque a inervação foi perdida. Tá? Uma outra dor muito comum que vai trabalhar do ponto de vista neurológico ou com pacientes idosos, por exemplo, tem muito problema com a neuralgia do trigêmeo. Tá? A neuralgia do trigêmeo é uma das neuralgias mais comuns do ponto de vista da clínica neurológica e de quem vai trabalhar com pacientes idosos também é bem comum. O que é a neuralgia do trigêmeo? É uma dor de forte intensidade em uma das regiões do nervo trigêmeo. É repentina, breve e intensa e possui um caráter intermitente. O mais importante aqui, gente, para a gente estar falando de semiologia, então também de tipos de dor, eu vou lembrar para vocês, uma das coisas mais importantes aqui é a gente entender aonde está, vamos voltar aqui para o nosso textinho, a neuralgia do trigêmeo. Tá? Então, quando eu tenho um trigêmeo, o que eu preciso... Nossa, está difícil, deixa eu apagar que é melhor. O que eu preciso entender? Muitas vezes você vai pegar pacientes encaminhados para você como se fosse uma neuralgia
E, na verdade, o que esse paciente tem não é uma neuralgia. Tá? Então, para a gente, do trigêmeo, né? Para a gente entender, vamos desenhar aqui como se fosse um rosto de um paciente. Tá? Nossa, o que saiu amarelo aqui? Não troquei a cor. Então, esse é o rosto do meu paciente. Aqui eu tenho meu olhinho. Aqui eu tenho outro olhinho. Meu nariz. E a boca do paciente. Agora está mais bonitinho. O trigêmeo, como o próprio nome diz, é o quinto par craniano, né? Vocês sabem disso. O trigêmeo, ele tem 3 raízes, né? Que chama trigêmeo. E cada uma dessas raízes tem um trajeto anatômico. Isso, como eu falei, essa aula é uma aula de semiologia, tem coisas anteriores, quando a gente vai falar de dor. E uma das coisas mais importantes quando você vai trabalhar dor do ponto de vista neurológico, é perder tempo, entre aspas, perguntando para o paciente qual a direção, qual o caminho da dor, para onde ela vai, porque o paciente está angustiado com a dor, ele chega para você e diz assim, me dói na perna. Nunca se satisfaçam com isso, dor na perna. Não existe isso. Em que parte da perna? É na face anterior? É na face posterior? Vai até o calcâneo? Chega a irradiar para o primeiro pododáctilo? Por que isso é importante? Porque você está tentando encontrar um trajeto, um dermátomo. É um dermátomo de uma raiz nervosa? É de um nervo periférico? Por que isso tem tanta relevância assim? Porque vamos supor que você vai e faz a anamnese do paciente, você tem todo um dermátomo que te diz, olha, isso é uma dor no trajeto de L5 a S1. Tá? Aí você vai e faz uma ressonância da coluna do paciente, aí vem uma lesão em L1 do paciente, L1, L2. Mas a tua semiologia te diz que é L5 a S1. Vocês vão ver isso com muita frequência. Esse paciente vai para a cirurgia, tira a hérnia de disco L1, L2, vamos dizer, e não melhora da dor, porque não era aquilo ali que estava dando dor. A tua semiologia te dizia que não era. Tá? Então tem que ter muito cuidado quando você examina o paciente. Às vezes o paciente está com dor e fala, eu estou com dor na perna, me alivia isso. Mas alivia, então, faz um analgésico, estabiliza, faz uma dose de alguma coisa para aliviar a dor do paciente. E depois senta com ele e pergunta, tá, mas aonde é na perna? Irradia para onde? Vai para onde? Qual o trajeto? Como é que se comporta essa dor? Porque você precisa desses dados, senão a gente se perde. Aqui é um exemplo clássico. A gente recebe muitos pacientes encaminhados por outros colegas que não têm traquejo em lidar com esses pacientes com neuralgia do trigêmeo e de outras especialidades da área da saúde, para fisioterapeutas, odontólogos, etc., que às vezes esquecem um pouquinho da anatomia, porque não é o dia a dia deles, não é uma crítica, a gente também esquece muita coisa, né? Mas aí quando vem para quem é especialista, a gente precisa lembrar. Então eu estava falando da neuralgia do trigêmeo, são 3 raízes. E a gente precisa entender que a primeira raiz do trigêmeo, ela dista mais ou menos o trajeto dela, né, como ela funciona, ela vem aqui, ó, da glabela, tá? Até mais ou menos a glabela, né? Passando pelo epicanto aqui, mais ou menos uns 8 centímetros para cima. Então, você pega aqui, 4 dedos, onde seria a fontanela anterior? Essa é a primeira raiz do trigêmeo. Na fontanela anterior até mais ou menos o epicanto, aqui na glabela, aqui onde passava uma linha imaginária. Essa é a primeira raiz do trigêmeo. E a segunda raiz do trigêmeo? A segunda raiz do trigêmeo vai na junção da rima labial, entre o epicanto e a junção da rima labial superior com a inferior. Então, eu tenho daqui, do epicanto, até essa região aqui, essa é a minha segunda raiz trigeminal da face. E a terceira raiz trigeminal? Até o mento. Tá? Passa no mento. Então, vem da junção das rimas labiais até o mento, até essa região do mento. Então, às vezes, você pega no teu consultório, para pacientes que estão encaminhados assim, neurologia do trigêmeo. Já vem, né? O colega já falou com ele que você tem uma neuralgia do trigêmeo. Então ele chega para você e diz, doutor, eu tenho uma neuralgia do trigêmeo, eu vim tratar. A primeira pergunta que eu faço sempre é, onde é a sua dor? Minha dor é aqui, nessa região, quando eu passo a mão, lavo o rosto, tem um disparador, chama-se trigger points, ou pontos de gatilho. É muito comum em neuralgia do trigêmeo, então é compatível com a neuralgia. Mas tem gente que diz, não, a minha dor começa aqui e irradia para o pescoço. Se irradiou para o pescoço, não é uma dor trigeminal. Ou vem aqui atrás, não é uma dor trigeminal. Sobe aqui no occipital, não é uma dor trigeminal. Porque as raízes trigeminais, anatomicamente, não vão até lá. É a mesma coisa que o paciente diz assim, olha, eu tenho uma dor cervical, e aí fizeram uma ressonância, eu tenho uma hérnia de disco C3, C4. Então, dói aqui no trajeto cervical, mas a dor me irradia aqui para frente. Não é a irradiação do nervo que sai em C3 e C4. Então, assim, anatomicamente, aquilo que foi apresentado não justifica a dor do paciente. Então, não é por ali que está vindo a dor.
Não sei se ficou claro isso para vocês, tá? Como é importante a anamnese no momento da gente ter paciente com quadros dolorosos, né? A gente precisa entender trajetos, tudo isso para não se perder. Isso. Deixa eu ver aqui o que estão perguntando. Ótimo. E aqui, só a título de curiosidade, a maior parte das vezes a neuralgia do trigêmeo é devido à compressão na fossa posterior. A gente tem uma região chamada ângulo ponto cerebelar, aqui seria o cerebelo, aqui seria a ponte, né? Então a gente tem a saída do trigêmeo nessa região do ângulo ponto, entre a ponte e o cerebelo. Junto dele passa uma artéria, a artéria cerebelosa posta inferior, a paica. E aí ela encosta quando a gente vai ficando mais velho, né, os ligamentos ficam mais frouxos, inclusive dentro do cérebro, então essa artéria cai um pouquinho, encosta no trigêmeo, e cada vez que ela pulsa, ela encosta no nervo e fica dando um estímulo contínuo no nervo, e às vezes transmite a dor no trajeto do nervo. Então, às vezes, você tem que fazer uma cirurgia, não melhora nem com medicação. Por sorte, a maior parte das vezes a medicação é eficaz, estabilizadores de membrana, a gente usa muito uma medicação chamada carbamazepina. Ah, mas isso não é um antiepilético? É, mas é um estabilizador de membrana neuronal, alivia a dor. Mas quando não alivia, você tem que levantar essa artéria artificialmente, com uma fita cardíaca, alguma coisa, você levanta e dá um pontinho, tira ela de perto, melhora a dor do paciente. O que mais nós temos de dor do ponto de vista neurológico? As dores miofaciais atípicas, né? São aquelas dores múltiplas, sem características específicas, que ocorrem em diversas faces musculares, sem trajeto anatômico, sem respeitar limites anatômicos. Normalmente está relacionado a transtornos psiquiátricos e, às vezes, a um acometimento fibromialgico. Vocês já ouviram falar sobre isso. Então, o mais importante é vocês lembrarem dessa questão dos limites anatômicos. Então, às vezes, vem uma pessoa e diz assim, eu tenho muita dor no braço, às vezes tem um ganho secundário. Não, novamente, nunca entendam o que eu estou falando como uma crítica. Essa pessoa precisa de tratamento, tá? Não é frescura, não é maldade, ela precisa de um acompanhamento. Mas, às vezes, assim, tem um litígio trabalhista ou com uma outra pessoa que foi agredida, eu tenho uma dor no braço, aí você pergunta, onde é essa dor? Ela dói meu braço todo, ela vem até aqui, ela para no ombro. Assim. Nenhum trajeto neuronal para no ombro, tá? Ou para numa superfície óssea específica. O paciente não sabe anatomia, então, às vezes, para ele é mais fácil dizer que para numa superfície óssea específica. Então, essas dores que não têm localizações anatômicas, não correspondem a dermátomos, você não consegue identificar exatamente que tipo de dor, normalmente chama de dor miofacial atípica, e aí você tem que avaliar, como a Giovana perguntou antes, essa questão do acompanhamento psiquiátrico, fazer toda uma anamnese voltada para essa questão pessoal do paciente. Eu tinha uma paciente de uns quase 80 anos, ela mora aqui, né, em Pato Branco, e os filhos saíram, ela tinha 3 filhos, os filhos saíram para estudar, nunca mais voltaram, e aí um Natal, assim, eu me lembro, isso tem mais de 6, 7 anos já, o Natal ela começou com uma dor, eles estavam aqui para passar o Natal com ela, e aí a dor não passava, já era final de janeiro, e a dor não passava, ela tinha ido em vários colegas médicos, e nada, e a gente conversando, aí ela conseguiu fazer, 2 filhos tiveram que voltar para os seus trabalhos, um ficou, aí depois eles trocavam, o outro ia e voltava, e não melhorava, até que depois de muito tempo eu pedi um colega da psiquiatria para ver junto, né, ver se tinha alguma coisa, a gente conversou com ela, levou para uma sessão com o psicólogo, tudo isso, e aí ela conseguiu, a gente conseguiu perceber que cada vez que os filhos diziam que iam embora, a dor piorava muito. A dor trazia um ganho para ela, né? Ela estava com dor, um filho sempre ficava, né? E aí ela não ficava sozinha, né? Então é difícil você tratar isso, sabe? Porque imagina, ela passou em emergência, fez um monte de exame, tomou um monte de medicação, a gente ficou louco com essa paciente, aí a gente começou a entender que cada vez que os filhos diziam, bom, você melhorou agora, nós vamos todos embora, aí a dor piorava e um tinha que ficar, né? E como é que você trata isso, né? É muito complicado. O tratamento dela, eu vou dizer qual foi, assim, além das medicações que melhoraram, eles se programaram, por sorte os filhos trabalhavam na mesma cidade, eles foram embora para Curitiba, então lá, e aí levaram ela para lá, né? Foi a solução que eles encontraram para ela melhorar. Então, às vezes, você está no meio disso tudo, né? Você tem que entender, e não é fácil, na primeira consulta você não tira isso, você tem que ter paciência para ouvir, né? Outros tipos de dores muito comuns,
Aí já não é uma dor de origem do nervo, né? Mas não tem como a gente fugir de lidar com isso. Quem vai trabalhar com neuro, quem vai trabalhar com gineco, quem vai trabalhar com qualquer coisa no mundo, porque cefaleia é uma das causas mais comuns de procura de emergência ou de ajuda médica. Aí nós temos algumas dores específicas do ponto de vista da cefaliatria, né? Eu vou virar uma subespecialidade, né? Você pode ter título hoje em dia de cefaliatra, médico que trata a cefaleia, de tão complexo que é isso. Então, eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. Nós temos a cefaleia tensional, que é uma cefaleia normalmente leve e moderada. Ela tem uma tendência, se os fatores desencadeantes de estresse persistem, a diminuir os intervalos. Elas começam a uma vez por mês, depois uma vez a cada 20 dias, 10 dias, uma semana, dor todo dia. Daqui a pouco vira uma coisa que nós chamamos de cefaleia crônica diária. Normalmente é ao final da tarde, porque já passaram os problemas, né? Quando o paciente consegue dormir um pouco, ele relaxa, a dor melhora. Aí ele começa de manhã, aí o chefe está perturbando, aí tem prova, aí tem, né, o que vocês têm mais? Estágio, prova, um professor chato enchendo o saco sábado de manhã dando aula, e aí você começa a ter cefaleia tensional. É muito comum no final da adolescência, início de idade adulta, quando vocês vão para a universidade, quando vai para o mercado de trabalho, a sensação que o paciente relata às vezes é que tem uma faixa na cabeça apertando, ou uma sensação de peso na região occipital, nos ombros. Normalmente é associado a um pouquinho de vertigem, é muito comum o paciente ficar tonto, não chega a vomitar, porque não é uma síndrome de hipertensão intracraniana, nem uma alteração vascular como a migrânia clássica, e aí você é classicamente associado a períodos de estresse e a transtornos psiquiátricos. No transtorno psiquiátrico, que eu digo, não é que o paciente é louco, mas é que o paciente tem, normalmente os pacientes que têm cefaleias tensionais são pacientes com transtorno de personalidade obsessivo, né? São aqueles pacientes que se cobram muito, se exigem muito, precisam controlar as coisas, precisam estar no domínio das coisas, e aí realmente é muito difícil, às vezes, em momentos de estresse muito grande, não abrir um quadro de cefaleia tensional, de alteração estomacal e etc. Tá? Outro tipo de cefaleia clássica é a migrânia, que aí não começa na adolescência, a migrânia normalmente é na infância. Existem relatos de pesquisa que acham que bebês que choram muito, aqueles bebês que o pediatra sempre diz que tem cólica, já podem estar tendo episódios migranosos, tá? Que é muito comum você ter desconforto estomacal, porque você tem uma estase gástrica quando você tem uma migrânia, por isso que o paciente vomita e por isso que as medicações via orais não funcionam bem, né? E essa relação entre o sistema nervoso, a pele e o sistema gastrointestinal é muito intensa, né? Vocês sabem que o segundo local do nosso corpo que mais neurônio tem, depois do sistema nervoso central, é o intestino, né? Então, não à toa, quando a gente está numa pressão, a gente ou fica constipado ou vai ter diarreia, depende da pessoa, mas é muito comum essa relação de problemas. Então, são dores na migrânia, normalmente com fotofonofobia, com muito vômito, precedido por auras, e normalmente elas têm um intervalo regular. O que significa isso? Se a pessoa começou a ter migrânia uma vez a cada 2 meses, ela provavelmente passará a vida com um intervalo regular, tendo essa migrânia, o que você consegue é aliviar o quadro de dor quando ele começa, que é diferente da cefaleia tensional, que tem uma tendência a ficar cada vez mais frequente se você não tratar a causa. No caso da migrânia, normalmente você consegue aliviar as crises com um tratamento adequado, mas você não consegue mudar muito a frequência com que elas vêm. Você tem outros tipos de cefaleia, como a cefaleia pós-trauma de crânio. Tá? O paciente teve um traumatismo de crânio, nos próximos dias, ali 15, 20 dias, às vezes até 30, ele fica com um pouco de cefaleia, irritabilidade, sono, um transtorno de humor, dificuldade de concentração. Isso é um TCE moderado, pelo menos, tá, gente? Não é um TCE grave, que o paciente ficou em coma, que você sabe que vai ter complicações, mas às vezes um TCE moderado. O paciente fez uma concussão, desmaiou na hora, depois voltou bem, mas fica alguns dias com esses sintomas. Por quê? Porque é a mesma coisa que você bater o braço, né? Quando você bate o braço muito forte, você faz um edema, no dia seguinte você não consegue escrever direito, aquilo está doloroso, está inchado, o movimento não é mais o mesmo. O cérebro você não vê, mas quando você tem um TCE forte, você chacoalha o cérebro, ele incha. Tá? Ele incha, então ele sente dor, ele fica dificuldade de concentração, o sono altera, alterações do humor. A gente tem trabalhos que mostram que nesses TCEs moderados você tem uma liberação urinária de serotonina enorme, então você tem uma queda do teu humor. Então, há uma alteração pelo próprio trauma. Tá? Outro tipo de cefaleia muito comum, tipo de dor que vocês verão, quem vai trabalhar com anestesia ou quem vai ser obstetra vai ver muito, que é a cefaleia pós-punção raquiana. Né? Você vai fazer uma raquianestesia para uma cesariana, por exemplo, e nos dias seguintes a paciente, quando ela levanta, porque que acontece? Você fez a punção lombar.
Quando você deita paciente, você deixou uma fístula licórica. Deitada, a pressão é a mesma, não tem problema. Quando essa paciente fica em posição ortostática, essa fístula que ficou, o líquor extravasa pela fístula, diminui a pressão intracraniana e o cérebro hernia pelo forame magno. Então, a paciente tem uma baita de uma dor occipital e ela quer deitar de novo, que quando ela deita, alivia. E aí, então, essa história é clássica. Ela fala, olha, eu estou vindo embora para casa. Quando começa aí, começa normalmente 48, 72 horas depois, já está em casa. Eu vim embora para casa, agora quando eu levanto para ir no banheiro, eu tenho muita dor, eu preciso ficar deitado o tempo todo. Até a prova contrária, isso é uma cefaleia pós-punção lombar. Eu, pra te falar a verdade, eu não precisei, não. Geu, teu áudio tá ligado? Deixa eu ver se eu desligo o áudio dela aqui. Pronto. Achei que era o meu filho falando. Meu filho? Ele tá vendo Naruto e aí quando ele vê Naruto ele fica super empolgado. Então eu tranquei até a porta lá para não ouvir. Professor, Oi. essa cefaleia pós-hack, ela seria uma complicação que, se o indivíduo já teve um quadro, ele vai ter em todas as vezes que ele fizer essa anestesia ou não é necessário? Não. Depende de um monte de coisa, tá? Depende, por exemplo, depende do diâmetro da agulha que você usa, tá? Por isso que você tenta usar sempre um diâmetro mais fininho possível. Quando é técnica às vezes, mas às vezes nem é técnica é azar mesmo. Assim, você rasgou um pouquinho mais a duramáter e a fístula se fez. Então você tenta usar o mínimo de agulha possível, o mais fino possível. Você tenta, quando tirou a agulha da punção, comprimir um pouquinho para ver se aquilo colava o trajeto que você fez. Né? Mas você imagina que você entrou com a agulha numa região que tem. É como se fosse uma membraninha, né, com um líquido ali dentro. Quando você furou essa membrana, o líquido ele escolhe sair pelo lugar mais fácil. Né? Então, a chance de fazer uma fístula existe, mas não quer dizer que acontecerá todas as vezes. Tá? Não é porque fez uma vez, aí vai fazer outra cesariana, por exemplo, fez outra hack, vai fazer de novo. Né? Pode acontecer, tá? Mas assim, seria muito azar, né? Porque a primeira vez já não é tão comum assim. Se torna comum porque você, no centro obstétrico, por exemplo, quantas hack anestesia um anestesista faz por dia, né? Até para procedimento ortopédico também, né? Para operar o pé, por exemplo. Então, imagina ali, que eu me lembro aqui, uma vez eu conversei com um anestesista aqui na Policlínica, os caras fazem 10, 12, 15 por dia. Então, obviamente, em algum momento vai aparecer. Mas não é que fez e vai dar, não. Tá? Eu também faço muita punção lombar, por exemplo. Nos últimos 30 dias, eu vou dizer para você que eu fiz 8 punções lombares. Assim, eu não tive nenhum paciente que fez. Entendeu? E olha que a nossa é feita no pronto-socorro, né? Você vai ali no leito do paciente e faz, é diferente da anestesia que depois você fica deitado algumas horas. O mais importante para prevenir é comprimir, agulha fina e manter o paciente deitado no pós-operatório ali ou durante a anestesia. Então, não aparece sempre. É muito azar se ela tivesse de novo, né? Mas pode acontecer, né? Tem gente que dá Obrigada. azar, é sorteado para ter, né? Aí não tem jeito. E a gente está vindo das dores periféricas, gente. Agora a gente chegou numa dor, uma dor terrível, uma dor central. Eu, por sorte, só vi isso uma vez na vida, assim, não quero ver nunca mais. É uma dor difusa, unilateral, em queimação, hipoestesias, desestesias, tem outras alterações neurológicas, que é uma dor central de origem talâmica. É uma síndrome chamada síndrome de Dejerini-Russell. A síndrome de Dejerini-Russell, o que ela é? Houve uma lesão do tálamo, e a gente já conversou um pouquinho sobre a fisiopatologia do tálamo, né? O tálamo é como uma coisa que pega um impulso doloroso que vem da periferia em 220 volts, passa por ele, é transformado em 110 e vai para o córtex para que você não sinta toda a dor que realmente deveria sentir, vamos dizer assim, se você recebesse o impulso direto. Ele abranda aquele impulso para chegar no córtex menor. Então, quando você tem uma lesão talâmica, você não tem mais isso. O impulso vem da periferia direto para o córtex. E as dores são lancinantes, e às vezes os pacientes têm dor até do vento. Tá? Bateu na pele, ele sente dores horríveis, roupa, não consegue se vestir. Esse paciente que eu vi a única vez era assustador. Assim, sabe? Qualquer coisa que você encostasse na pele dele, ele gritava de dor. E isso estava na residência, a gente não tinha muito o que fazer a não ser entupi-lo de medicação. Aliviou no caso dele, porque era uma isquemia do tálamo, depois ele recuperou uma parte, aí aliviou a dor. Mas hoje em dia você tem um tratamento mais eficaz, você tem os DBS, né, que a gente chama que é o Deep Brain Stimulation, que você coloca um marca-passo dentro
do tálamo e liga esse marcapasso e ele bloqueia esses impulsos dolorosos, né? Mas tem que passar por uma cirurgia para resolver. Mas é muito assustador, mas é muito, muito, muito raro também, tá? É só uma questão de curiosidade aqui. E aí as outras dores, que às vezes não são nem tão neurológicas, assim, mas que a gente precisa lidar no dia a dia, por exemplo, dor da articulação temporomandibular, que é uma dor crônica na região da ATM, né? Então é muito clássico o paciente procurar, às vezes, um neuro, porque a dor, como se irradia, às vezes, para a região temporal, ele acha que é uma cefaleia, mas tem uma história clássica, é a claudicação da mastigação, né? Ele começa a comer alguma coisa dura, aí come, 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 aquilo começa a dar dor, 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 ele tem que parar de mastigar, dar um tempo, depois ele volta a mastigar de novo, porque o problema é articular. O meu primeiro paciente com isso era clássico, assim, porque era um paciente humilde lá no Rio. Aqui não tem muito esse doce, quem vem do Sudeste, com certeza, do norte do Paraná, talvez já tenha ouvido falar, que é o quebra-queixo, né? Na Bahia tem muito também, assim, no Rio tem bastante. Assim, é duro aquilo para você comer, não à toa chama quebra-queixo, né, o nome do doce. E esse paciente, ele era fissurado no quebra-queixo, então a queixa dele não era nem que ele ficava triste de ter dor, é que ele não podia mais comer o quebra-queixo dele. E aí a gente teve que passar por uma cirurgia para melhorar. Deixa eu ver o que o Giovanni está perguntando. A aura da enxaqueca, na verdade, ela não é uma dor, né? A aura da enxaqueca, a enxaqueca, ela tem uma fisiopatologia dessa forma, assim, ó. É uma teoria, tá? A gente não sabe direito o que acontece na enxaqueca. Tem a teoria de ser mediada trigeminal, tem várias explicações, mas uma delas é que em algum momento, por uma alteração da inervação trigeminal dos vasos sanguíneos cerebrais, num primeiro momento você tem uma vasoconstricção desses vasos cerebrais. Quando você faz a vasoconstricção, você faz tão forte essa vasoconstrição que você tem uma isquemia da determinada região cerebral onde começa o estímulo para a enxaqueca. Então, como normalmente é occipital, a maior parte das auras são visuais. Então, você fez uma isquemia da região occipital, então você enxerga os escotomas, você tem mudanças de cor, perda visual, de campos visuais, etc. Essas são as auras iniciais. Mas se começar em outros locais, por exemplo, eu já tive pacientes que tinham auras temporais, então eles tinham alucinações auditivas ou ficavam surdos durante um período antes de começar a dor. E aí, quando você tem um estímulo para vasoconstricção, o cérebro entende que ele está morrendo, que ele vai sofrer uma isquemia. E aí o mecanismo de autorregulação cerebral dá uma ordem para que essa vasoconstricção acabe e que faça-se uma vasodilatação para tentar voltar ao sangue. Só que aí, como isso está desregulado, a inervação, a vasodilatação é muito intensa. E aí o paciente passa a ter a fase de dor. Primeiro ele teve a aura pela isquemia, depois ele tem a vasodilatação muito intensa, aí o vaso é sensível, né, a parede do vaso, ele começa a ter dor, e é por isso que ele diz que ele tem a sensação de que o coração está dentro da cabeça, né, latejando junto, por causa dessa enorme vasodilatação que ocorre em toda aquela área. Então, esse é um dos mecanismos fisiopatológicos para você entender os sintomas da enxaqueca. Tá? Não sei se ficou claro para você essa explicação. Né? Vamos lá para outra dúvida. E aí, nós temos, para a gente já começar a ver obrigado. As últimas dores, né? Nós temos as dores cérvico-braquiais, e é isso que eu queria deixar claro para vocês quando vocês estiverem lidando com dor. Tá? Você vê ali em cima que, como a aula é para semiologia, está ali, HDA, né? História da doença atual, quando você está perguntando sobre a dor. Então, você tem uma cérvico-braquialgia, a famosa dor cervical. Agora, pergunte, que o paciente não vai dizer para você, olha, o meu trajeto vai aqui do ombro e vai até o primeiro quirodáctilo aqui, não passa dessa região do acrômio clavicular. Ele não vai te responder isso, ele vai dizer assim, eu estou com dor no braço. Mas dor no braço pode ser qualquer região do braço. Né? Então, peça para ele dizer. Eu, às vezes, quando eu estou no consultório, você sabe aquelas canetinha pilô, assim, às vezes eu tenho uma na gaveta, aí o paciente diz, estou com dor na mão. Aonde na mão? Eu vou marcando, aqui dói, dói. Aí eu marco a caneta pilô. Vou dando uns pontinhos, aí quando você termina de marcar onde ele diz que dói, está todo o trajeto de um nervo, ou de uma raiz nervosa, no caso aqui, né, anterior e posterior de uma raiz nervosa, até onde vai essas dores. E aí você fala assim, bom, agora eu vou pedir um exame, que é, por exemplo, uma ressonância de coluna cervical. Tem um paciente que se queixa de dor na região occipital, pavilhão auricular, vai um pouquinho anterior aqui, mas não desce para o ombro, é só nessa região. Aí eu peço uma ressonância, ele tem uma lesão de C8 a T1. Responde por essa dor? Não. Então, é um achado do exame. Eu preciso de ter uma lesão, se eu marquei onde está a dor do paciente, e aí percam, novamente, tempo falando sobre isso com o paciente,
Se eu vi que a dor dele é uma dor de trajeto de C3, no máximo C4, eu não posso ter uma dor na ponta do dedo. Tá? Eu não posso ter uma alteração na ressonância de C6, C7. Se o trajeto é aqui no pescoço, tá? Então isso não, essa alteração do exame não bate com a alteração clínica. A clínica ainda é soberana, né? Você deve ter ouvido isso já 1 milhão de vezes e é importante, só que a gente às vezes tem deixado de lado, né? A ressonância virou, a tomografia, a panaceia que vai solucionar todos os nossos problemas. Eu entendo isso, por exemplo, eu já falei isso para vocês, quando eu comecei a fazer neurologia, me interessar pela neurologia, eu estava ali no 3º ano, igual vocês, assim, alguns iniciando ali, né? E a gente não tinha tomografia. A primeira tomografia da Santa Casa do Rio, que é um hospital enorme, eu estava no 3º ano de faculdade, né? Lembre-se que eu sou do século passado. E a gente tinha que usar muito a semiologia. E aí, quando surgiu os exames de imagem, falou, pô, tá resolvendo o nosso problema, né? Esses exames vão localizar tudo. E aí a gente começou a ter outros problemas, né? Que eles localizavam tantas coisas que nem eram responsáveis pelos sintomas do paciente. A gente voltou a ficar perdido e ter que usar a semiologia, né? E a semiologia é extremamente importante. Então, sempre tentem delimitar o trajeto da dor do paciente. Tá? Nunca parem e se deem por satisfeito com aquela famosa frase dor no braço. Isso não existe. Tá? Tem um trajeto, onde está essa dor, você tem que tentar explicar essa dor para a gente entender e tentar achar um fator etiológico, né? Então, é só um exemplo para vocês. Tá? Aqui é um exame de um paciente que tinha uma dor. Tá? Então, a gente tem uma ressonância aqui, ó, C2, C3, C4, C5, C6. Né? Entre C6, C7, C5, C6, que são os locais mais móveis, você vê que tem uma mordida aqui da medula, mas tem em outros locais também, ele tem outras degenerações. E ele tinha uma dor muito intensa que irradiava para o braço. Agora, ele irradiava em que trajeto? Tá? Eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, de todas essas hérnias aqui, dessas protrusões discais? Não. Tá? Você vê que tem aqui no raio-x uma diminuição de espaço. Então, não é só a ressonância, o raio-x já ajuda a gente. Você vê que aqui o espaço está mais aberto, aqui está mais fechado. Além disso, a anamnese, o trajeto de dor desse paciente era C5, C6, C6, C7. E além disso, a gente ainda tem um exame que pode lançar a mão para tentar estudar, que a eletroneuramiografia vai dizer qual é a raiz que está mais afetada, né? Qual é a raiz mais lesada do paciente. Aí você fazendo a localização da lesão, você vai fazendo uma intervenção cirúrgica, que as 2 hérnias foram retiradas, você coloca uma prótese que abre o espaço, coloca uma placa para estabilizar a coluna, porque você tirou os discos, a coluna pode ficar instável, e você tratou os níveis que eram responsáveis pela lesão do paciente. Se você começa a tratar, às vezes, outros níveis, aqui no caso tinham vários, né? Mas às vezes você tem uma dor de trajeto C5, C6, e você tem uma lesão C7, T1. E a gente vê isso, opera aquela lesão e o paciente não melhora, porque a dor não era por causa daquilo. Então, sempre tentem localizar bem a sua dor para você ter certeza que você está tratando de maneira adequada. Outra dor muito típica, né, de quem vai lidar com dores crônicas é a síndrome do túnel do carpo. Hoje em dia, a gente digita o tempo todo, né? Então você vai começar a ter compressão, você faz uma hipertrofia do ligamento carpal e você comprime o mediano na hora que ele passa. Ali você tem dor no trajeto do nervo mediano, tá? O nervo ulnar tem que ser poupado. Então, assim, não, dói meu dedinho mindinho. Talvez não seja a síndrome do túnel do carpo, porque não responde anatomicamente aquilo que eu estou esperando. E você tem os sinais típicos de investigação de túnel do carpo, que é o sinal de Falling, né? Você coloca a mão do paciente nessa posição, quando ele comprime, dói muito, comprime o carpo e dói no trajeto do nervo mediano, por isso que as dores são piores à noite também, o paciente dorme, dobra a mão, fica com muita dor, ou você percute o trajeto no mediano e você vai ter um choque, né? No dermátomo do nervo mediano. Então, sempre localizar, tá? E para a gente terminar, a dor. Se eu tive uma radiculopatia, né, cervicobraquialgia, eu também tenho muitas queixas de dores lombares, que é a mesma coisa que eu falei antes para vocês. Tem um trajeto de cada raiz, de cada nervo tem um trajeto, a gente tem que identificar. Dói aqui nas costas e vai para a perna. Qual parte da perna? É lateral? É anterior? É posterior? Para no tornozelo? Vai até o calcâneo? Passa para o primeiro pododáctilo, passa antes do pododáctilo, lá no 5º pododáctilo, qual é o trajeto dessa raiz, para que quando você faça um exame, você tenha uma identificação adequada da dor e da causa dessa dor.
E você tem os famosos testes que a gente faz, né? Teste de Laseg, teste de Elie. E aqui é importante para vocês entenderem como a semiologia é uma coisa interessante. O teste de Elie aqui embaixo está bem representado, tá? Você faz um estiramento da raiz nervosa, o paciente sente dor. Mas isso aqui é de um site de neurologia da USP, tá? Essa fotinha. E aqui a representação do teste de Laseg está errada, tá? Você não faz o teste de Laseg com a mão no joelho, você fixa o quadril do paciente. Porque o que você quer quando você levanta o pé do paciente? Você quer que estire a raiz nervosa para o paciente ver se tem dor no estiramento daquela raiz, que significa que tem compressão. No caso do teste de Laseg, é a raiz de L5-S1, aqui é a raiz de L2-L3, tá? Aqui é a raiz de L5-S1. Só que se eu levanto o quadril junto, se eu faço isso aqui com o paciente, o quadril vai junto, eu não estou estirando a raiz. Então, o paciente pode nem ter dor, porque ele leva o quadril junto. Então, o quadril tem que estar fixo. Você bota uma mão no quadril e a outra levanta o pé, e não no joelho. Tá? Então, cuidado quando vocês vão, às vezes, sites. A internet é muito legal, mas tem muita informação também que tem que filtrar, né? E treinar o exame neurológico. Né? E aí, depois, começariam a semiologia das crises epiléticas, que não é o interesse de vocês. Não é o interesse hoje, né? Não, que não possam ter interesse. Então, esses são os principais tipos de dores neurológicas, gente. Esses principais tipos de dores que a gente vai dar e vai encontrar na nossa clínica. A gente diz neurológico, mas você viu que vai para a parte ortopédica, geriatria, pós-punção lombar. Então, são os principais tipos de dor que a gente vai encontrar do ponto de vista clínico, de manifestação clínica, em quem é médico e vai atuar em área de emergência ou nessas áreas afins. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma coisa não ficou claro para vocês? Tudo tranquilo? Então, ótimo. Obrigado, gente. Que isso, menina. Imagina, é um prazer estar aqui ajudando vocês. Então, assim, agora, claro, vão dar uma lida, né? Aí, quando vocês vão dar a lida, vão surgir mais 3.000 dúvidas. Aí a gente conversa de novo, vocês me mandam e-mail, no próximo encontro a gente tira as dúvidas. Porque é sempre assim, a aula eu acho que ela tem a função de ser uma coisa introdutória, né? Você introduz o assunto, dá algumas dicas importantes, e depois vocês destrincham o assunto e a gente volta a ler mais profundamente para frente. Tudo bem, então? Obrigado pela atenção de vocês nesse sábado de manhã. Agora podem voltar a dormir um pouquinho, né? Descansar um pouco mais. Se vocês quiserem, eu nem tinha programado, mas agora ainda bem que eu deixei automático no Zoom. A aula está gravando, depois eu disponibilizo para vocês, tá? Aí quem quiser assistir de novo, ver de novo, fica à vontade para poder pegar alguma coisa que não ficou clara. Aí eu disponibilizo e mando o link para a Giovana, tá bom? Aí ela passa para vocês. Então, gente, obrigado. Até mais. Bom descanso, bom final de semana para vocês.